somos escolhidos, temos a visão e a comissão, vida para todos, somos enviados, temos tal ardor no coração. Amém.
grande batalhão e não temamos o que vem contra nós. Os inimigos destruídos serão. A bênção e a vitória certa são sempre em Deus e nos profetas que Ele escolheu. Sim, crede em Deus e nos promessas seus e seguros prosperar. É só saquear, a luta cessou, riquezas abundantes, coisas de valor, e juntos alegres celebrar glória ao vencedor. Com canções de louvor venceremos e marcharemos como um grande batalhão e não temamos o que vem contra nós. Os inimigos destruídos serão. A bênção e a vitória certa são sempre em Deus e nos profetas que Ele escolheu. Sim, crentes em Deus e nos profetas seus e seguros prosperar. É só saquear, a luta cessou, riquezas abundantes, coisas de valor, e juntos alegres celebrar glória ao vencedor. É só saquear, a luta cessou, riquezas abundantes, coisas de valor, e juntos alegres celebrar glória ao vencedor. Senhor Jesus. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo.
Esse hino, ele precisa ser uma realidade em nossa vida, né? Finalzinho ele fala, né, se nós perdermos tudo, ainda com ele reinaremos, né? Mas quando nós olhamos a nossa realidade, nós ficamos, se bens perder, família, não é isso? Ainda nós estamos a caminho, né? Ainda estamos caminhando nesse propósito de abrir a nossa mente para ver que com ele reinaremos, que nada dessa terra é mais precioso do que a vinda do Senhor e nós reinamos com o Senhor, né? Isso é muito bom. Irmãos, o título da mensagem é Andar no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Vamos falar? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ó Senhor Jesus, isso está baseado em Gálatas 5, 16. Vamos ler? Vamos lá, está achado? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Digo, porém, andai no Espírito. Andar no Espírito. Então, por que Paulo estava falando aos Gálatas aqui? Olha o que ele fala aqui. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Ele estava falando para os Gálatas, porque os Gálatas estavam voltando-se para a lei. Mas e nós hoje? E nós hoje? Digo, porém, olha só, o Senhor está falando, digo, porém, igreja e Vespasiano, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Irmão, então, essa é uma ordem do Senhor, é um mandamento. É para mim andar no Espírito. Mas houve uma situação, por isso, irmão, nós vamos começar, para você ver até quando que por que o Senhor está nos mostrando que temos que andar no Espírito. Nós sabemos, o Tessalonicenses fala que o homem foi criado com corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Então, Deus criou o homem para governar a terra. O homem foi criado para governar a terra. Mas o homem foi criado de uma maneira especial. Todos os animais, Deus falou, haja e ouve. Mas o homem, Deus deu um sopro. E esse sopro é o espírito humano. Então Deus criou esse homem, está vendo? Para ele entrar para dentro desse homem. Criou esse homem como um vaso. Um vaso normal, irmão, ele não tem tanta beleza, mas quando coloca uma flor, ele fica belo, né? Então o homem foi criado como esse vaso para conter um tesouro dentro dele. É o próprio Espírito de Deus dentro de mim e de você. Está vendo? É esse o fundamento de Deus, mas para quê? Para o homem governar a terra. Então, esse é o desejo de Deus. Mas nós vimos na história que o que aconteceu? O homem pecou, o pecado entrou, abriu-se os olhos ali, o homem comeu da árvore que não podia comer, e ali Deus começa a resolver o problema do homem, mas porque ele criou o homem para governar. Então, por isso, irmão, nós precisamos abrir o nosso coração. Você não foi feito para ser governado, você foi feito para governar. Eu e você. Nós somos feitos para governar sobre essa terra. Para cumprir o propósito de Deus. Ó Senhor Jesus.
Hebreus, vamos colocar aqui, Hebreus 2. Hebreus 2, 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o fizeste por um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. É interessante, aqui está falando de Jesus, mas Deus criou o homem, ele colocou esse espírito dentro dele, mas ele fez o homem menor do que os anjos. Por que Deus fez o homem menor do que os anjos? A Bíblia diz que Deus, quando ele criou um anjo muito belo. Ele criou o anjo que era um sinete da perfeição. E esse anjo, ele era tão belo, como sinete da perfeição, ele andava ali no Éden. Ezequiel nos mostra isso. Ele andava ali no Éden. Mas aí a palavra de Deus diz que no coração dele houve um orgulho, houve ali um desejo de ser igual a Deus. Aí Deus pega e ali Deus teve que mandar ele para o terra, ele se tornou adversário de Deus. Então aí ele cria um homem menor do que os anjos. Ele cria o homem e ali ele traz ele próprio como homem, o filho dele como homem, menor do que ele. Imagina Deus menor do que os anjos. Olha, o Criador de todos os céus e a terra, menor do que os anjos que ele criou. Jesus como homem. Aqui está falando isso. Mas por que isso? Porque a capacidade não é minha nem é sua. A capacidade vem de Deus. Deus é que nos capacita. Quando eu começo a achar que eu sou capacitado, que na minha força, que no meu poder, eu consigo fazer a obra de Deus ou qualquer outra coisa sem Cristo, eu estou perdido. O orgulho já brotou em mim, em cada um de nós. Por isso que o Senhor fez isso. Sabe? A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, confia na sua força. Não é eu confiar na Eulenita, não é eu confiar em mim mesmo, no meu ego, na minha capacidade. Eu tenho que confiar em Cristo. Eu tenho que abrir o meu coração e ver, entender que mais poderoso é o que está dentro de mim. Ele que é o Todo-Poderoso. Eu sou esse vaso, mas o tesouro está dentro de mim, que é o Espírito. É aquele Espírito prometido a Abraão. A bênção prometida de Abraão é esse Espírito que hoje está em mim e em você. Por isso, irmão, nós temos que abrir o coração, começar a andar e a viver no Espírito, a buscar as coisas lá do alto, a pensar nas coisas lá do alto. Então, irmãos, é esse sabe, o pano que mostrou ali nos Gálatas. Paulo estava mostrando para eles. Olha, Gálatas, não adianta vocês virem com filosofia, não adianta vocês virem com ensinamentos teóricos. O que adianta é vocês ganhar essa vida de Deus, essa vida toda inclusiva que Deus te deu. É isso que ele estava mostrando para os Gálatas. E está mostrando para mim e para você
nessa noite. Irmãos, dentro de nós há orgulho, há inveja, há tudo, irmão. Mas se eu não me voltar ao Espírito, irmão, isso tudo vai aflorar. Sabe? Por isso nós temos que abrir o nosso coração. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Hebreus continua aqui, irmão. Olha aqui. Todas as coisas... Vamos no 7, não. Fizeste por um pouco menor do que os anjos, de glória de anjo coraste. Constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas sujeitou-se debaixo de seus pés. Ora, desde que sujeitou todas as coisas, deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeito, mas vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Senhor Jesus. Nós vemos ali, ó, Deus, Ele quer dar essa vida dele, Ele quer dar para mim e para você. Mas qual que é essa vida, irmão? Não é essa vida que nós vivemos agora, não. Não é essa vidinha aí, nossa medíocre, não. Quando eu falo a vida de Deus, eu não posso falar só em teoria, sabe? Eu não posso só falar em teoria. Essa vida, ela faz parte de mim. Ela tem que, esse Cristo está dentro de mim, esse Espírito está dentro de mim e de você. Agora eu tenho que expressar essa vida, sabe? E como eu expresso essa vida, irmão? Através do amor. Essa vida, ela vem através, irmão, de eu amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Agora, esse amor, irmão, não é esse amor meu, não. Então, a vida de Deus, aquela vida que Ele se humilhou, que Ele se fez mais baixo do que os anjos, aquela vida que a gente era inimigo dEle, Ele nos deu, Ele não quis saber. É uma vida, irmão, essa vida é uma vida que eu olho para o irmão e eu vejo é Cristo. Eu não julgo o irmão, eu não condeno o irmão. Sabe? Eu tenho a vida, quando a vida cresce em nós, irmão, quando essa vida se expressa em nós, essa vida que Deus quer dar, eu tenho temor de falar alguma coisa contra o irmão. É essa vida que o Senhor está querendo nos mostrar. Não é essa vida teórica. Eu criei em Cristo, eu sou cristão, e está tudo bem, eu venho na reunião, e está tudo bem. Mas aí eu chego em casa, nossa, você viu fulano? Fulano não veio na reunião. O que ele está fazendo? Irmão, não é essa vida. Isso aí só mostra, irmão, que nós estamos fora, nós estamos na carne. Jamais satisfazeis a consciência da carne. Isso só mostra isso. Nós precisamos, irmão, sabe, ter um desespero, sabe, de buscar essa vida, de tocar nessa vida. Eu preciso ter esse desespero, irmão. Ele quer conduzir. Olha só, não, vamos continuar. Eu creio que eu não vou sair daqui, não tem jeito, irmão. Olha só, vemos todavia aquele, agora o 10, porque convinha que aquele que cuja causa e porque todas as coisas existem, conduzisse muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Irmão, olha só para você ver. Porque convinha que aquele, porque todas as coisas existem, conduzisse muitos filhos à glória. Ele quer nos conduzir a essa glória, irmão. Ele quer nos conduzir, Ele quer nos tocar nessa vida. Irmãos, eu toco muito nessa vida. Irmãos, presta atenção nessa vida. Nós temos agora, irmão, esse desespero, sabe? De ter essa vida correndo através de nós, sabe? Através da palavra, ela vai circulando
Quanto mais eu estou próximo da palavra, irmão, quanto mais eu estou próximo, sabe, irmão, dos irmãos, nessa comunhão, irmão, a vida vai crescendo. Você já reparou que quando você sai um pouquinho fora, você parece que você está um peixe fora d'água? Você parece que você está excluído. Está vendo? É você, irmão. Sabe por quê? Você está na mente. Está vendo? Você perdeu, o Senhor está querendo te dar a vida e você querendo a vida terrena. Vamos abrir o nosso coração. Sabe, irmãos? Olha, sabe o que eu toquei nessa mensagem? Toquei para mim. Tá? Eu preciso mais, irmão, de viver mais e tocar mais em Cristo. Eu preciso de ouvir o sussurro de Deus, irmão. Eu tenho que ter esse desespero. Senhor, fala comigo. Eu preciso tocar nesse Deus. Quando eu toco nesse Deus, irmão, aí eu vou tocar no desejo dele, que é edificar a igreja. Está vendo, irmãos? Senhor Jesus. Então é essa a vida que ele quer dar. Nós vimos, irmão, que como ter acesso agora a essa vida. O que Deus fez, irmão, para ter acesso a essa árvore da vida? Nós vimos que, não vou entrar nesse ponto, irmão, de a queda. Nós já sabemos como que foi a queda do homem, mas Deus, irmão, Deus era tão misericordioso que ele falou assim, olha, vou abrir aqui, expulsou o homem de lá, mas falou assim, deixou os querubins, está vendo? Mas agora ele falou assim, não, eu vou matar um cordeiro, vou tirar. Então, irmão, eu preciso realmente, para me voltar para o Espírito, eu preciso normalmente abrir o meu coração e falar, Senhor, eu preciso me arrepender, eu preciso crer, eu preciso voltar ao Senhor. Então, o acesso à árvore da vida é eu me arrepender, é eu crer em Jesus, é a minha fé agora. Eu crindo em Jesus, no Filho de Deus, irmão, eu me volto. Aquele querubim que estava ali, irmão, que estava nos impedindo de tocar, estava impedindo o homem, né? A justiça de Deus, a santidade de Deus e a glória de Deus. O homem não era capaz de resolver essa situação. Tinha que morrer. E se morrer, como é que ia fazer a vontade de Deus? Se eu desse minha vida lá, como que o homem ia fazer a vontade de Deus? Aí foi necessário ele vir aqui à terra morrer para nos dar essa vida. Aí foi, então, quando eu creio, Romanos 10 fala, com a boca confessa e com o coração crê. Então eu preciso crer. Mas não basta só crer. Eu criei e eu fui justificado. E parou aí a minha vida, irmão? Parou? Mateus 16, o que ele fala lá? Eu preciso, 24. O que eu preciso, irmão? Agora eu preciso, irmão, tomar a cruz. Eu preciso tomar a cruz. Eu preciso agora negar o meu ego, negar a minha vontade, negar o meu orgulho, negar as minhas coisas, para crescer em vida. Então o acesso agora está livre para mim. Agora depende de mim, da minha decisão de tomar essa cruz. Nós lemos aqui, Sara pediu para ler, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre as descendentes de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois aquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele é poderoso
o poder dele está dentro de mim e de você. Basta invocar o nome dele. Basta voltar a ele. Basta a gente buscá-lo de todo o nosso coração. Irmão, ele nos leva. E quando eu tomo essa cruz, irmão, meu ego vai embora. A minha vida natural vai embora. Aqui falta um pouquinho ainda para a gente terminar, tá, irmão? Deixa eu pegar aqui. Irmãos, Hebreus 9. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Irmãos, olha só o que ele fala aqui. Ó. Vamos no 21. Igualmente também, vamos no 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Irmãos, derramou sangue. Sem o derramamento de sangue, não há remissão. Então, é pela fé. É pela fé que esse Espírito prometido vem a mim e a você. É pela fé que nós cremos e ganhamos essa vida do Senhor. Não é por lei. Vamos voltar lá em Gálatas. Pegar aqui. Gálatas 5. Vamos lá. Porque vós, irmão, 5:13. Porque vós, irmão, foste chamado à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sejam antes servos um dos outros pelo amor. Porque vós, irmão, foste chamado à liberdade. Aonde há o Espírito, há o quê? A liberdade. Está vendo? Mas aqui ele fala, qual que é essa liberdade que eu tenho? Essa liberdade não é eu virar e falar assim, agora na vida da igreja tudo é na vida. Eu chego a hora que eu quero, eu faço o que eu quero. Para mim, o irmão está cantando, eu estou lendo Bíblia. Para mim é hora de louvor e eu estou buscando outras coisas. Irmãos, olha só para você ver. No Espírito você tem liberdade de tocar nas coisas do Senhor. Você tem liberdade, irmão, de buscar esse Deus maravilhoso, exercitar esse Espírito. Mas essa liberdade, irmão, não é só aqui no viver da igreja, não. Aonde você estiver, você tem que expressar esse Cristo. Senhor Jesus. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Seja antes servos um dos outros pelo amor. É isso aí. O Senhor falou que Ele veio aqui não para ser servido, mas para servir. Ele veio exatamente para servir. E eu e você estamos aqui para servir. Está vendo? Mas é servir, irmão, com a liberdade do Espírito. Não é nos servir dando ocasião à minha carne, não. Por mim, eu quero servir do meu jeito, da minha forma, do que eu acho. É essa liberdade que o Senhor está nos mostrando. Sabe? Eu preciso ganhar isso. Sabe? Eu tenho que tocar. Sabe quando eu falei de vida, irmão? A vida, ela tem que queimar tanto em nós. Irmão, presta atenção. Isso é a vida fluindo, é o Espírito fluindo. Ela tem que tocar em mim, irmão, de uma maneira que quando eu olho para o viver da igreja, eu tenho que queimar na minha cara, irmão, e falar assim, Senhor,
eu sou muito útil ao Senhor. O Senhor me escolheu, me tirou lá do lamaçal, me colocou na vida da igreja e ainda me deu uma incumbência, Senhor, de edificar a igreja, mas é em amor. Sabe? É isso que tem que queimar. Quando a igreja, irmão, nós todos, como igreja, começar a ganhar esse sentimento, irmão, a esfera da igreja, como está mudando, vai mudar mais ainda. Eu e você, cada um de nós. Vamos lá mais aqui. Porque toda a lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós vimos aqui, já estamos claros disso, que a salvação é pela fé, não é por lei. A lei não tem como, irmão. A lei não tem como salvar ninguém. Porque a Bíblia é muito clara, irmão. A lei é o seguinte, se você deixar de cumprir um dos mandamentos, você já se tornou maldito. Maldito. Mas a fé não, irmão. A fé veio 300 e tantos anos antes da lei, a promessa que fez Abraão. Está vendo, irmão? Então é pela fé. É pela fé que o Espírito está dentro de mim e de você. É pela fé que Cristo morreu e ressuscitou. Hoje Ele se tornou Espírito habitando em nós. É pela fé que eu venho nos reunir, irmão. É pela fé que eu amo os irmãos. É pela fé, irmão, que eu não me abato com as coisas que por vir, os sofrimentos que vêm. É pela fé que o Senhor Jesus suportou toda aquela dor. É pela fé que eu e você temos que suportar os sofrimentos. Mas pela lei, irmão, nós vimos aqui nos Gálatas, pela lei, irmão, não tem jeito, pela lei, a lei aqui era a lei deles, e agora é a nossa lei, irmão. Eu coloco a lei, olha, sabe, eu fora do Espírito, irmão, eu sou pior do que aqueles fariseus lá, eu condeno os irmãos, eu acho erro em todos os irmãos. Antigamente nós éramos assim, né? E às vezes hoje ainda está impregnado em nós. Irmão, presta atenção numa coisa. Se você ou eu começamos a falar mal de irmão, a achar esse irmão é isso, aquele é daquele jeito, é um sinal que você não está andando no Espírito. E eu e você. É um sinal, irmão. Sabe? Se há divergência, irmãos, está na hora ainda. Olha, o Senhor avisa, vigiai. Porque não saber a hora. Se você tem alguma coisa contra algum irmão, arrependa rápido. Vai diante dele, urgente. Conciliar. Sabe, irmão? Seja franco, irmão, me perdoa, eu errei com você, eu fiz isso, ou você fez isso comigo, eu travei, mas trata, irmão. O Senhor está às portas, quem está ouvindo as mensagens aí está vendo. Não precisa nem de ouvir. Incrédulo já está sabendo que o Senhor está. Você vai conversar com o incrédulo, ele sabe que o Senhor está às portas. E eu e você ainda, cheio do Espírito, ainda ficamos ainda com picuinha com o irmão. Graças a Deus está acabando, irmão. Mas se há alguma coisa no nosso meio, vamos cortar isso. Sabe? E para cortar é a cruz, irmão. Eu sei ir para a cruz. Paulo fala, em mim opera a morte, para que em vós operar a vida. Morre o seu ego, o seu homem natural, morre tudo. Irmão. Sabe? E opera em vida no seu irmão. Senhor Jesus. Se vós, porém, olha só, irmão, presta atenção nesse versículo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não sejais mutuamente destruídos. Irmão, se o viver da igreja for um viver que eu só falo mal, que eu brigo com os irmãos, irmãos, e não é só viver da igreja, presta atenção numa coisa.
em todo lugar que você estiver. O Senhor fala que nós somos povo de propriedade exclusiva, sacerdote santo, nação santa, sacerdócio real, não é isso? E povo de propriedade dele. Mas na minha casa e na sua casa, está vendo, irmão? Na minha e na sua casa, você está edificando ou está destruindo? Não estou falando os irmãos, eu estou falando a sua família, de falar mal dos irmãos. Como que você quer que seu marido, seu esposo, ou seu filho venha para viver a vida da igreja se você é o primeiro a meter o pau? Hein, irmão? Se você é o primeiro a falar. Aqui, irmão, aqui fala aqui, ó, presta atenção. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais muito... Vai destruir, irmão. Você vai destruir a vida da igreja, você vai destruir o espírito que está dentro de você. E vai destruir o espírito que está dentro do irmão. Aí ele fala assim, já está terminando aqui, tá? Digo, porém, amanhã a gente... Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Irmão, a carne, ela limita quanto ao Espírito, o Espírito quanto à carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Irmão, eu falo assim, no coração, que a gente viu muita coisa no viver da igreja, mas eu creio que o Senhor conservou muita coisa. Estou falando particularmente de Vespasiano, porque em Vespasiano, no começo de Vespasiano, tudo era simples, ninguém queria nada, mas no caminhar nós vimos aí que tinha muito, sabe, um querendo puxar, devorar o outro, puxar o tapete um do outro, né, Vicente? Nessa caminhada nós vimos muito, né? Aí um querendo puxar, um com ciúme do outro, aí no serviço, um serviço é melhor do que o outro. Aí graças a Deus que a palavra, irmão, essa palavra profética, que é o comando de Deus, ela veio, a primeira coisa que foi falando foi o seguinte: o serviço da igreja é um só. Lembra disso, irmão? O serviço é tudo em conjunto. Não tem serviço mais. Então, irmão, se tem a casa de adolescente, aí veio o TCI, né? Tropas, capitães e intendente, irmão. Então, o serviço se tornou um só. Então, agora, irmão, não tem essa divisão mais. É o meu serviço. É desse jeito. É o meu serviço. Irmão, né? Aí vinha o orgulho, eu sou coordenador, eu sou isso, aquilo. Aí o outro irmão chegava, por exemplo, o Wesley está ali tocando, graças a Deus, o Senhor está abençoando, mas chega um irmão que tem um dom melhor, aí ele ficava, não, agora o irmão vai me tirar dali. Hoje não tem isso mais no nosso meio. Eu estava conversando com o Daniel lá em Belo Horizonte, eu falei, Daniel, eu falo por mim, por Eustáquio, e por Nilson, e para os varões aqui, todos nós, varões. Nós estamos doidos para chegar pessoas aqui que tenha mais, irmão, e pode prosseguir. Nós falamos assim, pode ir, nós vamos atrás segurando você, vamos dando apoio. Não tem esse negócio mais aqui, não. Está vendo? Por quê, irmão? Porque nós começamos a andar no Espírito. Um andar paripatel, né? Qual que é esse andar paripatel, irmão? É um andar que eu ando aqui, ando na minha casa, aonde no meu serviço, na faculdade, eu ando cheio do Espírito. Eu ando tocando no Espírito. Eu ando com a imersão. Irmão, a coisa mais gostosa, eu saí fazendo a comportagem aí você pega, e nós fomos para o SEAP, irmão. Você pegar essa imersão e começar a tocar, nós ficamos o quê, Sara? Ficamos umas 2 horas ou mais, né? Nenhum ponto. E os meninos enchendo de vida. E cada hora saía pepita melhor do que a outra.
Entendeu? É isso, irmão, que é sugar da palavra. É isso que é tocar e imergir na palavra. É aprofundar. Quanto mais eu aprofundo na palavra, mais o Espírito tem caminho em minha vida. Mais eu vou andar no Espírito. Mais eu vou tocar nas coisas de Deus. Mais eu vou ter desespero, irmão, pelas coisas de Deus. Tenha desespero. Irmão, precisamos trabalhar, precisamos estudar, mas tenha desespero pelas coisas de Deus. Não troque as coisas de Deus, irmão, para as coisas desse mundo. Não troque, irmão, pelo amor de Deus. Dá mais valor às coisas de Deus. Sabe? É valorizar o que o Senhor tem te dado, irmão. Entre milhares de pessoas, o Senhor te escolheu. Entre milhares de pessoas, embora nós somos pouco aqui, irmão, mas essa palavra que nós estamos ouvindo, irmão, irmãos, é poucas pessoas, sabe? Mas eu preciso saber ouvir. Diligentemente. Eu preciso saber ouvir, irmão. E preciso apreciar e valorizar o que o Senhor tem nos dado, irmão. Sabe? Nós precisamos, irmão, agarrar esse viver da igreja. Irmão, presta atenção, hoje você está aqui, amanhã eu e você podemos morrer, irmão. Voltou, e aí? Voltou para mim, para você. O que nós temos, irmão? Você vai ter lá uma casa, tem um carro, tem os bens. Não é errado você ter, tá? Entenda isso. Mas só dá briga para a família. Já estou terminando, já deu ali. Irmão, o Joaquim Tidaninha estava aí, morreu, irmão. A primeira coisa que nós fizemos foi dar os negócios tudo. Vai embora. A pessoa fica agarrada nessas coisas da terra aqui, irmão. Entendeu? Nós não precisamos, irmão. E presta atenção, anda no Espírito. Não satisfaça a consciência da carne. Jamais satisfaça, irmão. Sabe? Mas procura, irmão, a exercitar mais. Se essa palavra, olha, Apocalipse diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala para a igreja. Então, se você tem Espírito, irmão, escuta essa palavra cheia de vida e exercita o Espírito para ganhar isso. Sabe? Amanhã nós vamos tocar mais alguns pontos. Vamos compartilhar em pequenos grupos. Vamos tocar? Se eu tocar.